Reconhecer um dependente. Como identificar sinais para reconhecer um dependente químico que pode ser um familiar ou pessoa de nosso relacionamento? Identificar a dependência química envolve observar mudanças de comportamento, humor e aspectos físicos tais como mudanças bruscas de humor, irritabilidade, agressividade ou apatia sem motivo aparente. Alterações físicas: olhos avermelhados, perda de peso, tremores, fala arrastada ou descuidada. Isolamento social: distanciamento de familiares e amigos, redução de hobbies ou atividades antes apreciadas. Problemas financeiros: pedidos constantes de dinheiro sem explicação ou itens desaparecendo de casa. Ausências e baixa produtividade, atrasos frequentes ou faltas no trabalho, na escola, perda de interesse em metas. Esses sinais devem ser analisados no conjunto e observados ao longo do tempo para evitar julgamentos precipitados. Como fazer a abordagem? Identificada a dependência, sem declaração do dependente, como fazer a abordagem? A abordagem deve ser feita com empatia e respeito, evitando confrontação direta. Sugestões para uma abordagem inicial: escolha um momento calmo e privado, evitando que o dependente se sinta exposto. Use uma linguagem neutra e não acusatória. Evite julgamentos e use "eu sinto" em vez de "você faz". Mostre preocupação e apoio. Diga, por exemplo: tenho percebido que você está mais isolado e isso me preocupa. Quero que saiba que estou aqui para ajudar no que precisar. Escute sem interromper. Muitas vezes a pessoa sente necessidade de ser ouvida antes de tomar qualquer ação. A abordagem inicial deve ser para abrir um canal de comunicação e demonstrar que a pessoa não está sozinha. Motivação inadequada. É certo que o medo, vergonha e culpa não são formas adequadas de motivar a eliminação da dependência? É verdade que o uso de medo, vergonha e culpa é prejudicial. Essas emoções intensificam a sensação de inadequação e impotência do dependente, reforçando o uso. Motivação saudável. Use o reforço positivo. Elogie qualquer pequeno progresso, mesmo a disposição para ouvir. Defina objetivos realistas e próximos. Propor metas alcançáveis para cada fase. Demonstre empatia. Incentive a autoconfiança. Relembre as qualidades e conquistas da pessoa antes da dependência. Evite comparações com outras pessoas. Procure apoiar o desenvolvimento gradual da autonomia. Para aceitar ajuda. Motivar o dependente a aceitar ajuda de psicólogos, médicos e outros profissionais. Converse sobre histórias de sucesso. Compartilhe casos de pessoas que recuperaram qualidade de vida com ajuda. Grupos de ajuda. Grupos como Narcóticos Anônimos e Amor Exigente oferecem apoio e acolhimento, ajudando os dependentes a entenderem a própria condição e receber suporte de pessoas em situações semelhantes. Convide-o a experimentar. Encoraje a participação em uma sessão inicial sem compromisso. Mostre disponibilidade para apoiar. Pergunte se ele quer que você o acompanhe na primeira vez. Explique o papel do grupo. Explique como ele pode se beneficiar emocionalmente ao compartilhar experiências. Apoio das religiões. As religiões oferecem apoio ao dependente, como acolhimento em grupos de oração e retiros espirituais, que promovem a prática da fé e a busca por um propósito de vida. Grupos ligados a diferentes religiões podem oferecer
atividades espirituais que auxiliam na ressignificação da vida e do sentido pessoal. Grupos de apoio da comunidade religiosa muitas vezes têm profissionais voluntários que ajudam a estruturar redes de apoio. Recursos práticos e emocionais contribuem com uma sensação de pertencimento e acolhimento. É importante que a abordagem religiosa respeite o tempo e as crenças do dependente, evitando qualquer pressão. Apoio sem dinheiro. Não é aconselhável fornecer dinheiro ao dependente, pois isso pode manter a dependência. Evite fornecer recursos para a manutenção da dependência, mas esteja presente para fornecer apoio emocional e orientação. Estabeleça limites claros. Explique ao dependente que não financiará o vício, mas estará ao lado dele para apoiá-lo no tratamento. Cracolândia. O que a família deve fazer com o dependente que vive na Cracolândia? Internação compulsória é indicada? Se o dependente vive em situações de risco, a família pode considerar a internação compulsória, mas apenas quando alternativas foram esgotadas. Busque a orientação legal e médica para entender os critérios da internação compulsória. Considere terapias menos invasivas. Em alguns casos, programas de reabilitação em ambulatório podem ser eficazes e menos traumáticos. Mantenha o apoio da família constante. Acompanhe de perto, mostrando que a família está presente. Prisão do dependente. Caso o dependente venha a ser preso, o que a família deve fazer? Ofereça suporte jurídico. Busque a orientação de um advogado especializado. Mantenha contato. Faça visitas regulares, levando palavras de apoio e apoio psicológico. Encoraje o envolvimento em atividades de reabilitação. Muitas prisões oferecem programas de apoio para dependentes químicos. Sem culpa dos familiares. O que dizer a familiares que se sentem culpados pela dependência do ente querido? É importante lembrar que a dependência é uma doença. Nenhuma família é capaz de controlar completamente todos os fatores de risco. É importante buscar apoio psicológico para si mesmos. A terapia familiar pode aliviar a culpa e fornecer ferramentas para o enfrentamento. Livros. A leitura pode ser uma ferramenta poderosa para fornecer orientação e compreensão, tanto para o dependente quanto para a família. Aqui vão algumas recomendações. Livros para a família. Amor Exigente. Autora Mara Silva Carvalho de Menezes. Um guia para pais, jovens e educadores. Este livro é baseado no programa Amor Exigente, que foi desenvolvido para auxiliar famílias de dependentes químicos e outros comportamentos de risco. Ele oferece uma abordagem prática baseada em valores, ajudando os familiares a estabelecerem limites, fortalecer a autoestima e oferecer apoio sem se tornarem permissivos. Ajuda os familiares a entenderem a importância do equilíbrio entre amor e limites, ao mesmo tempo em que fornece ferramentas práticas para lidar com o impacto da dependência. Codependência, nunca mais. Como parar de controlar outros e começar a cuidar de si mesmo. Autora Melody Beattie. Embora escrito originalmente em inglês, este livro tem uma edição traduzida para o português e é uma referência essencial sobre codependência. A autora, que já passou por experiências semelhantes, explica como a codependência afeta os familiares de dependentes químicos e ensina estratégias para quebrar padrões de comportamento prejudiciais.
A obra é inspiradora e traz ferramentas para que os familiares possam se cuidar emocionalmente enquanto apoiam o ente querido. Livros para o dependente. O Livro Azul. Autoria Narcóticos Anônimos. Esta obra é fundamental para aqueles que buscam compreender e superar a dependência química. Desenvolvido pela equipe do Narcótico Anônimos, o livro apresenta os 12 passos essenciais no processo de recuperação, oferecendo orientações práticas e relatos de experiências que auxiliam na jornada rumo à sobriedade. É uma leitura básica e indispensável para dependentes em busca de apoio e transformação. Os 12 Passos para Dependentes Químicos e Alcoólatras, autor Felipe J. Flores, um dos pioneiros nos estudos sobre dependência química, apresentando o conceito de dependência e detalhando cada um dos 12 passos do tratamento. A obra oferece uma compreensão profunda do processo de recuperação e é uma referência valiosa para dependentes que desejam trilhar o caminho da libertação do vício. Conclusão: a dependência química é um problema complexo que pode afetar qualquer pessoa, exigindo atenção e compreensão de familiares e amigos. Identificar envolve observar mudanças de humor, comportamento e aspectos físicos, como isolamento social, dificuldades financeiras e alterações na produtividade. A abordagem deve ser feita com empatia, sem julgamentos, usando uma comunicação acolhedora para incentivar o dependente a buscar ajuda. O medo, vergonha e culpa não são motivadores eficazes. Em vez disso, o reforço positivo e a definição de objetivos realistas são fundamentais para o processo de recuperação. O suporte profissional, incluindo psicólogos, médicos e grupos de apoio, como Narcóticos Anônimos, pode ser essencial. As religiões também oferecem acolhimento e propósito, desde que respeitem as crenças do dependente. Apoiar não significa financiar o vício, sendo importante estabelecer limites claros. Em casos extremos, como a vivência em regiões de risco, a internação compulsória pode ser considerada como última alternativa. Se houver envolvimento com o sistema prisional, a família deve oferecer suporte jurídico e emocional, incentivando a participação de programas de reabilitação. Além disso, os familiares não devem se sentir culpados, pois a dependência é uma condição complexa e buscar apoio psicológico pode ajudá-los a lidar melhor com a situação.